Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a minha história. Eu passei por várias situações ao longo da minha vida, desde a minha infância, que me fizeram entrar assim num flow de ansiedade que eu passei a considerar normal. Então era como se eu fosse recebendo diariamente doses homeopáticas de ansiedade, de pequenas coisas que iam transformando a minha vida num estado de desgosto, nervosismo. E eu era só uma criança. Aperto no peito. Eu roía as minhas unhas por muitos anos. Então, hoje eu até tenho a minha unha assim, tipo, ok. Mas por muitos anos eu roía na carne, onde não aparecia, quase nem tinha unha, na verdade, né? E minha mãe, ela não tinha consciência do que era ansiedade. Então, eu já estou entregando a minha idade aqui, né? Mas hoje, com 37 anos, daqui a pouco estou fazendo 37, eu vejo que o fato de eu estar roendo as unhas não era um costume. Era eu demonstrando o meu corpo, falando, tipo, gritando que ele estava sofrendo. Então, todas essas situações, eu fui crescendo com tudo isso e achando super normal ter uma vida assim, onde meu coração sempre acelerado, às vezes dava aquele aperto, aquela falta de ar, eu não sabia o que estava acontecendo, às vezes achava que estava morrendo até, sabe? Então, eu acredito que muitas pessoas que sofrem com ansiedade, elas passam por isso. Entre tantas coisas que aconteceram na minha vida, ali quando eu tinha os meus 20 anos, eu já era casada, já morava com uma pessoa, né? E essa pessoa veio a falecer, ela sofreu um acidente e faleceu, né? E foi onde eu tive um dos piores momentos, assim, da minha vida, porque eu era dependente daquela pessoa, a gente vivia, né, um pro outro, assim. Então, foi muito difícil para mim, assim, entender o que estava acontecendo e passar por essa fase do luto. E por muitos anos eu fiquei remoendo, revivendo e sentindo novamente tudo que eu senti no dia, desde o dia que ele sofreu o acidente até o dia que ele foi falecer, né? Que não foi no mesmo dia, tudo. E isso para mim foi algo que marcou demais a minha vida. E mas eu ainda não tinha essa consciência do que é a ansiedade. Eu achava que, tipo, eu tinha que ser forte e dar conta de tudo, porque aquele sentimento que eu estava sentindo era normal, de quem perdeu alguém e tal, e que reviver isso todos os anos era normal, porque eu tinha um sentimento muito grande por aquela pessoa, então era normal eu sofrer. Porém, hoje eu vejo que não é assim. Depois de muitos anos, eu comecei a conseguir a falar com isso, a falar sobre isso. Então, eu fui aprendendo realmente a conviver com essa situação, né? Até que chegou num ponto onde que começou a doer menos. E em 2022, eu tive algumas crises financeiras que me levaram também a uma crise de ansiedade novamente. E eu sentia tudo aquilo que eu sentia da perda, eu comecei a sentir de novo, só que por causa das questões financeiras. E eu namorava nessa época. E o meu ex-namorado, ele falava pra mim assim, cara, respira, respira. E eu comecei a me conectar com algumas pessoas, fui atrás de um curso e tal, para entender um pouco mais sobre o marketing digital e tal. E ali dentro nós tivemos algumas aulas assim de psicologia positiva, me conectei com terapeutas, né, que também estavam nessa linha de buscar se desenvolver no digital. E eu fui trazendo para eles o que eu estava sentindo, porque teve um momento onde que eu pedi, eu gritei por socorro e eu não sabia para quem pedir ao meu redor. Porque eu não queria mostrar para esse meu namorado que eu estava, mostrar essa minha fragilidade e nem para a família dele, e eu estava longe da minha do meu apoio, sabe? Da minha base familiar. Estava longe, então não adiantava eu mandar mensagem para minha mãe
sendo que ela estava a 500, 600 quilômetros de distância, para apenas preocupar ela. Então, eu tinha que me manter bem, porque o meu filho estava ali comigo, eu tinha essa sensação de ter que prezar pela minha imagem de tranquila, de calma, de plena fora, mas dentro de mim eu estava assim, destroçada com tudo que estava acontecendo, porque chegou num período onde que eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, onde nós morávamos, e isso nunca tinha acontecido na minha vida. E isso foi me gerando mais ansiedade, onde eu comecei a roer as unhas novamente, lembra? Então, desde criança, eu roía a unha, depois eu parei por um tempo, e depois, quando eu tive esse despertar ali, esse despertar não, eu tive esse gatilho, né, que me acionou de novo essa ansiedade, esse nível alto de estresse que me gerou essa ansiedade, eu comecei a roer as unhas novamente. E chegou num ponto onde que eu comecei a ter uma paralisia, digo que é uma paralisia da mente acelerada. Até eu falo sobre isso em uma das minhas redes sociais. Porque a minha mente estava tão conturbada, pensando em o que eu preciso fazer para sair dessa situação, o que eu preciso trabalhar, eu preciso não sei o que, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tenho isso para pagar, tenho aquilo para pagar, que chegou num ponto onde que o meu corpo paralisou, porque ele não sabia mais o que fazer de tanto comando que a minha mente estava querendo dar, o meu corpo simplesmente paralisou. E foi ali que eu pensei, cara, tem alguma coisa muito errada comigo. E confesso para vocês que é bem desafiador falar sobre isso, porque não são muitas pessoas no meu círculo de familiar e de amizade que sabem sobre isso. E eu até me emociono um pouco em contar sobre isso, né? Porque foi uma fase muito desafiadora. Mas quem olhava para mim, eu estava muito plena. Eu estava ali, tipo, uau, meu Deus, que mulher forte, não sei o quê. Eu sempre fui intitulada como a mulher forte, mas ninguém conseguia ver como eu estava lá dentro. E conversando com alguns terapeutas, que foi quando eu tive esse grito de socorro, quando eu precisei dar esse grito de socorro, teve uma pessoa que me ajudou e falou: Olha, eu vou compartilhar contigo um áudio. Ele é hipnoterapeuta, né? E ele compartilhou comigo uma meditação. E nessa meditação, tinha uma prática de respiração ali. E eu, conforme eu ia fazendo isso, eu fui sentindo que o meu corpo foi se acalmando, a minha mente foi se acalmando. E eu, olha, fui, notei isso, né? Tive a consciência corporal de perceber isso e fui buscando saber mais sobre o porquê que o meu corpo se sentia melhor quando eu fazia essas práticas. E até que chegou num ponto onde eu estava longe, né, da minha família, e eu acabei voltando para minha cidade, que é onde eu tinha todo o meu círculo familiar, e ali eu fui em busca do despertar. Ali eu fui em busca do autoconhecimento, ali eu fui em busca de saber mais sobre como controlar e como sanar a ansiedade. Porque eu não queria tomar medicamentos. Eu já havia tomado medicamentos naquela época, quando eu havia ficado viúva. E eu não queria isso de novo na minha vida. Então, eu fui buscar me conhecer. Eu fui buscar saber mais sobre como o corpo e a mente funcionam, como trazer o equilíbrio. E eu, em dezembro de 2023, eu fiz uma vivência, né, de 3 dias aqui em Florianópolis. Nessa época, eu morava em Timbó, também em Santa Catarina. E eu vim para Florianópolis e fiquei 3 dias nessa imersão de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E ali eu tive contato com a respiração. Ali eu tive o primeiro contato com a respiração e eu pensei, gente, o que é isso? Eu nunca havia sentido isso na minha vida. Então, além de todo o conteúdo teórico, aquela prática de respiração, ela trouxe vida para o meu corpo novamente. E eu entendi que toda a ansiedade que eu sofri, eu conseguia controlar através da respiração. E comecei a entender mais a parte fisiológica disso também, sabe?
Então, eu estudei muito, fiz a formação de breathwork, que é respiração consciente, e eu trouxe isso para minha vida. E foi muito rápido, foi assim uma virada de chave muito rápida que eu trouxe, que eu tive, tanto que eu comecei a vir para Floripa nesses eventos, né? E fui entendendo que toda a vida que eu estava levando estava me gerando essa ansiedade. O trabalho que não estava alinhado com o meu propósito, os relacionamentos totalmente distorcidos, com uma imagem totalmente distorcida. E eu comecei a ir buscar por curas nesses pontos. E entendi que para eu ter uma vida mais leve e conseguir me livrar também da ansiedade, eu precisava estar muito alinhada com corpo, mente e espírito. E principalmente a minha profissão tinha que estar alinhada com o meu propósito. E eu gostava do que eu fazia antes. Eu fui cabeleireira por 15 anos. Só que chegou num ponto onde que aquilo não supria mais aquela conexão com o meu coração. Ela começou a se distanciar. Então, fiz o meu melhor pelo período, por esses 15 anos, né? Atendendo ali clientes que muitas se tornaram minhas amigas. Quem sabe, se elas estiverem vendo aqui esse vídeo, por favor, vai lá, dá o seu comentário também da transformação que vocês viram, né? E no carnaval eu vim para um evento em Florianópolis totalmente sem álcool, sem drogas, sem nada, assim, tipo, totalmente good vibes. Onde eu tive realmente o despertar e eu falei, eu quero morar aqui. Quando eu tive esse insight, eu tinha que pensar que eu tinha um filho também. Meu filho hoje vai fazer 14 anos. Na época ele estava com 12. E eu pensei, gente, vou lá mais uma vez tirar o meu filho da zona de conforto dele para fazer essa loucura, porque eu achava que era uma loucura, mas eu não entendia até então o que estava acontecendo. E aí eu fui muito franca com o Miguel. Falei, filho, a mãe vai morar em Florianópolis. Vamos junto? Ou você quer ficar com teu pai? Foi uma das perguntas, dos questionamentos que eu fiz para ele, que foram um dos mais difíceis da minha vida, assim, porque eu sempre dei o meu melhor. Eu carreguei ele para uma outra cidade, longe da nossa base familiar, mãe, padrasto, irmã, todo mundo ali, para viver, buscar algo novo também, e que naquele momento não deu certo até o momento que não deu mais. Nós ficamos um ano, né, nessa cidade, eu e ele, fomos mudança, carro, periquito, papagaio, cachorro, todo mundo, gato, tudo. Só que eu vi que tinha sido um sofrimento para ele se adaptar, por mais que ele não mostrasse isso. Como eu estava estudando um pouquinho mais sobre a mente também, eu vi que. E o meu filho já estava com uma certa idade, eu deixei ele escolher. E ele chegou e falou para mim: mãe, eu quero ficar com meu pai. Eu gosto da escola que eu tô, eu tenho os meus amigos. Eu gosto muito de estar com você também, mas eu nesse momento gostaria de ficar morando aqui e morar com meu pai. E eu respirei fundo porque eu pensei, gente, será que eu tô sendo louco o suficiente para deixar o meu filho ir viver algo que o meu coração tá falando que eu preciso ir, mas é como se tivesse ao mesmo tempo tirando um pedaço de mim? E é muito engraçado porque eu fui muito julgada por algumas pessoas por causa disso, por estar seguindo o meu sonho. E eu entendo como a gente, como mãe, na postura de mãe, a gente abre mão de certas coisas, dos nossos sonhos, do nosso propósito, para dar uma vida melhor, tá ali na presença com nossos filhos, né? Porém, o que eu estava vendo é que eu estava tendo tempo de quantidade com ele, mas não estava sendo um tempo de qualidade. E eu entendi que, como era necessária também a presença do pai, ele havia ficado um ano praticamente longe do pai, vendo o pai uma vez por mês. Então foi desafiador. E ele ter esse convívio também com o pai seria muito importante. E o pai ter esse convívio com ele, né? Porque ele morou ali, depois que nós nos separamos, ele morou sempre comigo. Então, ter toda aquela questão da rotina
seria bom para ambos. E ao mesmo tempo eu teria que me descobrir, né? Porque até então, sempre com meu filho e tal, e eu descobri essa vida de estar sozinho. E eu decidi no carnaval, no dia 19, olha só, ontem, fez um ano que eu decidi vir morar em Florianópolis, já tinha iniciado a formação de breathwork, né? E eu acabei vindo no dia 9 de março, para ressignificar a data que eu havia ficado viúva. Foi muito simbólico para mim essa vinda para cá. Então, em menos de 30 dias, eu vendi salão, eu me despedi de clientes, eu me despedi do meu filho, peguei a minha mudança e me mudei de cidade. Não estamos tão longe, a gente está apenas 200, não chega a dar 200 quilômetros de distância, mas foi uma mudança muito grande para mim. E eu lembro que quando eu era menor, quando eu conheci a praia pela primeira vez, eu falei assim, cara, eu quero muito morar na praia. Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. E quando eu coloquei os pés aqui em Floripa, eu pensei assim, eu não precisei me aposentar para morar na praia. Pode parecer para algumas pessoas assim algo que é inalcançável, mas hoje com a profissão que eu escolhi, que une o propósito com o meu estilo de vida, eu vejo que é possível a gente realizar tudo que a gente deseja, todos os sonhos que a gente tem, desde que a gente se alinhe o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma em relação a isso e viva realmente o nosso propósito. Foi fácil? Todo esse um ano que eu passei aqui foi fácil? Foi assim, mamão com açúcar? Não. Foram períodos bem desafiadores, também em questões financeiras, porque quem conhece sabe que Florianópolis não é uma das cidades mais baratas para se viver. Ao contrário, ela é uma das cidades mais que tem um custo de vida mais alto para se viver. E eu passei uns perrengues, mas esses perrengues me trouxeram um aprendizado. E por eu estar conectada com o meu propósito, isso fez com que eu não desistisse. E é isso que eu quero falar para você aí que está sofrendo às vezes com ansiedade e que está com essa dificuldade de se encontrar. Quando a gente está passando por uma crise de ansiedade, a última coisa que a gente sabe é quem realmente a gente é e o que realmente a gente quer. E o processo de autoconhecimento traz muito isso. A respiração trouxe para mim um autoconhecimento absurdo. Tanto que na Bíblia, seja você qual religião for, não é sobre religião isso aqui, mas é sobre um ensinamento. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 7 ou 9, agora eu não me recordo certo, tem assim, e Deus soprou, fez, e Deus fez o homem do barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Peço desculpas por não ter falado ali perfeitamente, mas isso me marcou muito. Então, assim, a respiração, conecta, faz uma conexão direta entre nós e o Criador. E eu tinha percebido isso com as práticas de breathwork que eu fazia. E depois que eu comecei a fazer os atendimentos, a entrar com os atendimentos, as minhas clientes falavam exatamente sobre isso. Daia, uma delas, que inclusive se tornou muito minha amiga, ela falou, Daia, eu fiz as pazes com Deus. A gente finalizou uma sessão de acompanhamento de breathwork e ela chorando, se derretendo em lágrimas, ela falou para mim: "Eu fiz as pazes com Deus". E todas as pessoas que falavam para mim assim, depois que a gente terminava uma prática, seja ela em grupo, seja individual, elas falavam: "Eu tive uma conexão com o Criador que eu nunca tive antes". E isso só reforçou mais ainda o meu propósito. E eu me emociono com isso porque hoje eu sinto que a ansiedade, ela nada mais é do que uma desconexão, mas não é culpa de quem está aí do outro lado. É o sistema. É o sistema que a gente vive, é o sistema que gera toda essa ansiedade, é o sistema que vai trazendo coisinhas pelas redes sociais, pela televisão, na pressão de trabalho, de viver em função de buscar ter um carro melhor, uma vida melhor, e você entra num flow tão louco
de viver no automático em função da busca, que você esquece de dar valor para algo grandioso que é o agora, que se chama o presente. O presente, ele é realmente, ele tem esse nome porque ele é um presente que nos foi dado pelo Criador. E a respiração, ela trouxe isso para mim exatamente dessa forma. Te traz para o presente. Então, eu gostaria muito que você, nesse momento, se permitisse fechar os teus olhos e apenas respirar, sentindo a temperatura do ar passando lá atrás, no fundo da tua garganta. E soltar. Inspira mais uma vez, enche, sente a temperatura do ar. E solta. Pode soltar pelo nariz, pode soltar pela boca. Inspira mais uma vez. Fecha os seus olhos. Se permite sentir isso, se permite silenciar, se permite dar uma pausa. E se vier algum pensamento que esteja te perturbando agora, apenas observe para ele sem querer dar um significado, sem querer trazer uma justificativa, e apenas respire. Eu aprendi inúmeras práticas de respiração, uma para cada coisa, uma para ativar, uma para acalmar, uma para relaxar. E todas elas me fizeram me conectar e também conectar outras pessoas com o agora. E eu descobri que é aqui, no agora, no presente, que a gente cria o nosso futuro. O futuro que a gente quer, o futuro que a gente almeja. Então, esse é o primeiro vídeo, assim, mais longo e que tem uma história, que conta um pouco da minha história. E se você curtiu, se você gostou, eu peço que você deixe seu like, que você respire, compartilhe com aquela pessoa que precisa entender que a vida é muito mais do que só se dedicar em trabalho, pagar contas, boleto, mas que a gente precisa aproveitar o presente, o agora, intensamente. Então, se você curtiu, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa teu comentário aqui embaixo. Eu vou compartilhar com vocês também uma respiração. Vocês vão até ver que tem uma respiração aqui no canal já. Então vai lá e faz uma ativação. Trazer esse poder para dentro de vocês. De conexão. Apenas silencia e respira.